Fala Santista, estamos aí para mais um vídeo do Giro Santástico, falar um pouco de qual seria a escalação ideal do Santos para 2022. E vou começar trazendo um pouquinho do que foi o ano passado do Santos. Então, vou ler alguns dados, pegar algumas informações, pegar o final do ano, né, que foi quando acho que no melhor momento do Santos no Brasileiro do ano passado, tá? Foi aquele final de Brasileiro que a gente consegue engatar algumas vitórias e ainda termina na última rodada a gente com um pouco uma chance pequena, mas tinha chance até de ir para a Libertadores no lugar da América, né, dependendo de uma combinação de resultados. Eu quero trazer um pouco disso porque assim, o Paulista foi um campeonato terrível para nós, tanto do ano passado quanto desse ano, mas o brasileiro se vendeu, né? Que a gente quase foi rebaixado, lutamos bastante, mas ainda assim terminamos em 10º lugar. Um pouco distante ali da zona de rebaixamento. Mas demorou pro trabalho engrenar e é por isso que a gente sentiu muita falta. Uma das coisas que a gente pode ver que teve muita diferença no ano passado foi as várias mudanças de treinador, né? A gente começa o ano com o Ariel Holan, na verdade começa o ano com o Cuca, né? Mas o Cuca sai e aí vem o Ariel. E o Ariel, ele em pouco tempo a torcida consegue chutar ele vai embora. Aí vem o Fernando Diniz, fica um tempo, também sai, vem o Carille. E isso atrapalha bastante qualquer clube de futebol. Mas pegando um pouquinho, eu vim trazer aqui, ó, o Santos e Flamengo, que o Santos venceu no Maracanã de 1-0. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a escalação. Então a gente tinha naquela partida João Paulo, Kaique, Luiz Felipe, Danilo Boza, num 3-5-2. Com Madison, Camacho, Zanocelo, Lucas Braga, Marinho, Marcos Leonardo, Marcos Guilherme. Certo? Essa era a escalação do Santos naquele jogo contra o Flamengo que ganhamos de 1-0. Podia variar um pouquinho, o Sander estava voltando de lesão, mas não chegou a ser titular no passado. A gente tinha também o Ângelo que entrava, saía, alguns jogos era titular, outros não. E o Raniel, que entrou bastante ano passado, todo mundo lembra bastante disso, certo? E teve essas variações. No banco a gente tinha Diógenes, Jandrei, Robson, Wagner Leonardo, Moraes, Carlos Sanches, Pirani e Léo Batistão. Quando eu olho para essa partida em si, o Santos já estava jogando um futebol melhor, o Carille armou o time defensivo, né? A gente vê também que tinha sim falta de peças. Ano passado a gente dependia muito do Marinho, e ele fez um péssimo ano, inclusive, e não tinha poucos talentos. O Ângelo, gente, ele tem 17 anos, né? No passado 16, o primeiro ano dele como profissional. E esse time, ainda assim, no final do Brasileiro ele consegue engatar e ganhar jogos importantes como esse Flamengo. No Maracanã, lotado, o Santos vai lá e consegue ganhar de 1-0. E chegou a certo ponto até ser um time seguro. E aí quando eu falo que esse time atual é melhor do que o do ano passado, você vê que na zaga você tinha Luiz Felipe e Danilo Boza. Hoje a gente não precisa nem sonhar com esses caras jogando, né, no time titular do Santos. O Luiz Felipe, depois de 2016, 17 ali, ele se lesiona e ele nunca mais volta a ser o mesmo jogador. E o Danilo Boza contribuiu, só que a gente sabe que ele não é jogador a nível de Santos. Isso ficou muito claro ano passado, ele não é jogador para o Santos, tá? Não é nenhum demérito para ele, a carreira dele, ele que siga, mas não é jogador para o Santos. Então você percebe que o time não era muito bom, o Lucas Braga era titular absoluto, gosto muito dele, acredito que tem que ficar no Santos, é um ótimo jogador dentro do elenco, mas também tá no momento ruim. Tá? Mas era a melhor opção que a gente tinha. E essas eram as opções do Santos naquele momento. E aí eu quero trazer o desempenho, né, que a gente teve ano passado. E aí a gente vê que a gente caiu nas quartas da Copa do Brasil, nas quartas da Sul-Americana, para aquele time do Libertad, que também era um time horrível, que o Santos não conseguiu ganhar. E quase foi rebaixado de novo no Paulista, sendo salvo na última rodada, né, ganhando do São Bento. Foi um ano muito difícil pro Santos, né? Ainda mais levar que a gente começou o ano, né, mas não a temporada, que ainda era da outra temporada, perdendo a final da Libertadores. E quem diria, né? Depois a gente sai disso e chega no que nós estamos agora vivendo em 2022. Ainda em 2021, na verdade, foi bem rápido aí toda essa mudança. Então isso, pegando isso e trazendo agora o nosso
time que jogou a última partida só, que nem tinha todas as opções, eu quero trazer para vocês, né? Que era João Paulo no gol, Madison na direita, Maicon e Eduardo Bauerman e Lucas Pires na esquerda. Rodrigo Fernandes de volante, Zanocelo, Léo Batistão, Johan Julio, Marcos Leonardo e Ângelo, num 4-3-3. Então mudou já o estilo de jogo, mas eu já vejo jogadores aqui que são muito melhores do que estavam jogando no passado. Um vídeo exemplo, para mim, Lucas Pires, grande revelação esse ano para o Santos, titular absoluto, e ele tem mostrado que não é tão fraco defensivamente igual falam, mas lógico que ele é muito melhor no ataque. E o Michael que foi uma contratação que muitos não queriam, e aí você vê em 3 partidas, não vou falar do Benfield, foi a estreia dele, não foi uma partida boa, mas também o time não jogou bem, mas nos últimos 3 jogos o Michael jogou muito bem, foi uma baita de uma contratação para o Santos. Continue assim, né? São só 3 jogos, continue assim. Então a gente já viu reforços, o Eduardo Bauerman também, que não era, né, veio do América Mineiro, apesar de eu achar que a zaga ideal hoje, tá? E aí a gente começa a trazer, né? Vai vir João Paulo, Madison, que não tem jeito, não tem outro lateral direito, e aí eu iria de Michael e Kaique. O Bauerman não tem sentido muito bem nas últimas partidas, ele tem fragilidade nas bolas aéreas, né? E isso daí é um pouco um problema, mas a gente já começa a perceber que, por exemplo, o Luiz Felipe praticamente não joga, o Bosa, o Santos devolveu pro Mirassol, já foi pro Juventude, já nem sei mais onde ele tá, eu acho que foi pro Vasco, se eu não me engano, e então você viu que a gente teve mais opção. A gente vai indo pro meio de campo, e aí o Rodrigo Fernandes é outro, para mim, talvez o melhor dos reforços, tá? Foi o Rodrigo Fernandes, de volante. Ele assume ali a volância do Santos. E aí ele joga hoje com o Zanocelo, tá? O Léo Batistão jogou o último jogo, mas geralmente ele vai jogar com o Zanocelo ou o Maranhão e o Goulart, né? E no ataque, geralmente, vai ali o Marcos Leonardo, sim, podendo entrar o Ângelo e o Johan Julio também, que tem jogado as últimas partidas todas. Então você percebe mais opções, né? Hoje só nas pontas, se a gente tem o Ângelo, a gente tem o Lucas Barbosa, a gente tem o Lucas Braga, a gente tem o Johan, então são jogadores com uma qualidade melhor. Era difícil ano passado, você olhava o banco, você não tinha muito o que fazer. Então eu defendo sim que esse time atual é mais forte que o time do ano passado. Aí qual é o problema? Na minha opinião, é treino, tá? Quando a gente pega o time do Mirassol, eu vou citar esse exemplo, o Mirassol elimina o Cruzeiro da Copa do Brasil, ele ganha do Santos, faz jogos bons no Campeonato Paulista contra todos os grandes, e não tem nomes, né? Tem um ou outro jogador que a gente considera uma revelação, mas a maioria a gente não conhece e provavelmente não vai vingar em um time grande. Então, para mim, no Santos, o grande problema está sendo o treino. E aí eu vou falar, o Bustos, né? Ele está começando a implementar o trabalho dele, o trabalho está melhorando, mas ainda a gente vê um problema muito grave. Ele é um time vertical, né? Um time de transição. Então ele pega a bola e corre pro ataque. Só que ainda há um buraco muito grande entre o ataque e a defesa. O meio campo não funciona muito bem ainda, mesmo nesse jogo contra o Curitiba, né? Que a gente chegou a ficar, acho que com 33% de posse de bola. Que o meio de campo do Santos não funciona. E com o Maranhão, ele, entre aspas, ganha poder de marcação, só que o Maranhão, ele tem algum problema de miopia, não sei, mas porque ele erra passes muito curtos, né? De 3, 4 metros, ele consegue errar passes. Talvez das contratações, a única que eu não faria, né? Vi dos jogadores que têm jogado como eles têm jogado, seria o Maranhão. Com todo respeito ao jogador, que ele possa aí mudar a nossa opinião. Mas, pensando aí na proposta, né, de trazer o 11, lógico, eu tenho que pensar no melhor de cada jogador, porque para mim o Sandri, aquele Sandri que começa em 2020, é titular absoluto do Santos, mas ele não vem conseguindo desempenhar esse papel, tá? Mas eu iria de João Paulo, certo? Com Madison na direita, como eu falei, porque não tem outra opção, Michael e Kaique, com Lucas Pires na esquerda, e esse daí é o setor que eu tenho mais certeza, e com o Rodrigo Fernandes já de primeiro volante. Não iria no 4-3-3. E aí eu aproveitaria o Julio, porque o Johan Julio, ele consegue jogar de meia e é a melhor função dele, é onde ele desempenha melhor. Então colocaria sim o Rodrigo Fernandes, ali talvez o Zanocelo com o Sandri e o Johan Julio ali completando esse 4 no meio campo, só que ele caindo mais para a esquerda.
No ataque, Marcos Leonardo e o Ângelo. E aí vocês perguntam, e o Goulart? O Goulart, eu acho que nesse momento ele precisa de recondicionamento físico melhor, que ele não encaixa muito bem dentro da forma que o Santos tem jogado. Ele é muito lento, ele está destoando fisicamente dos outros jogadores na questão de velocidade. Então eu acho que ele precisa ser um pouco mais intenso. Mas é o que eu falo, paciência, porque o Léo Batistão é um exemplo, é um jogador que veio da Europa, aceitou ganhar menos no Santos, a torcida caiu matando em cima dele, e esse ano ele começa a fazer jogos melhores. Então o jogador que vem de fora, ele tem um tempo de adaptação. O caso do Léo Batistão, ele ainda teve várias lesões e ficou em silêncio, fez a parte dele e hoje tá aí. E eu acho que o Goulart é a mesma coisa, é paciência, ele vai se adaptar cada vez mais. A rotação do futebol brasileiro é muito diferente do japonês, e ele já fez 10 partidas, se não me engano, consecutivas aqui, então eu acho que é uma opção. E aí você vê que nesse que eu montei, a gente ainda vai ter no banco, a gente ainda vai ter no banco o Lucas Barbosa, vai ter o próprio Goulart, o Léo Batistão, então você começa a ter opções para trabalhar, tá? E aí, trazendo um pouquinho, além de mais do que nós temos no nosso elenco, tá? Ainda hoje, nós temos o Auro, que é um mico, aparentemente é um mico, não joga, não tem sido relacionado. Parece que para esse jogo agora contra o Curitiba ele vai na quarta-feira pela Copa do Brasil, mas não entendemos muito bem o que está acontecendo, porque o Velasquez tem jogado de direito. Nós temos o Velasquez, né, no banco, que também tem entrado na frente do Luiz Felipe. A gente tem o Felipe Jonathan, que sinceramente eu acho que já deu tempo dele no Santos, porém eu acho que de meia até dá para arriscar de vez em quando, mas não de lateral. O Lucas Pires é muito melhor que o Felipe Jonathan. A gente ainda vai ter o Camacho também no banco, o Gabriel Pirani, que inclusive o nosso treinador gosta dele. E temos um jogador que não está nem sendo relacionado, como por exemplo o Juan Seco. E temos o Angulo também, que vai estar no banco. Então o time do Santos, ele já é outro time esse ano. Acredito que, lógico, não estou falando aqui que a gente tem que ser campeão, tem que lutar por todas as coisas, mas na minha concepção o time do Santos é melhor do que o do ano passado. E assim, é melhor sim que o time do Coritiba, do que o América, do que, na minha opinião, de nomes, até do que os do Ceará, Atlético Goianiense, e esses times aí que a gente já sabe, até o Internacional, que hoje vem de uma fase muito grande, mas precisa ser bem treinado. No futebol de hoje em dia, se seu time não é bem treinado, você vai ser engolido, e essa é a verdade. E também o Santista tem que aceitar, a gente tem que aceitar que esse momento não é o momento do Santos jogar 100% com a bola no pé, atacando o tempo todo, porque o time do Santos não tem condição de fazer isso. Torcer pro Ângelo, né, desabrotar e ficar cada vez melhor e conseguir jogar um futebol muito, muito vistoso e ajudar o Santos aí a ser campeão. Mas é isso, gente. Esse seria o meu time ideal. Fala aí pra mim qual é o time ideal de vocês. Escreve aí no comentário, fala se você concorda ou não concorda. Você acha que o time é uma porcaria, o time não é uma porcaria. Dê a sua opinião no comentário. E quero falar pra vocês, não esquece de dar uma curtida no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Coloca o sininho também para o YouTube avisar vocês quando a gente lançar vídeo. Tamo junto e até a próxima.